Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Quem está feliz, diga amém. Graças a Deus, eu também estou feliz de estar na casa do Senhor. O melhor lugar para nós estarmos é na presença dEle. Eu sempre, quando oro, eu falo, Senhor, que sempre quando eu entro na tua casa, que eu lembre da onde o Senhor me tirou, do que o Senhor fez, não só na minha vida, mas na vida de cada um que aqui está. E eu peço que você reflita nisso. Você está aqui pela misericórdia do Senhor. Não porque você é bom, mas porque apesar do seu demérito, Ele te amou e se entregou pela sua vida. Amém? Nós vamos ler na palavra do Senhor para não perdermos tempo. Eu convido a igreja para ficar de pé. E nós vamos abrir na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Vamos ler apenas um versículo. Amém? Romanos capítulo 5, no versículo 8. Quem achou pode dizer amém? Já estarei lendo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Eu vou repetir, eu peço que a igreja repita juntamente comigo esse versículo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença nesse momento, Senhor, te agradecendo pela Tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor já fez aqui, Senhor. Aquele que tem uma visão espiritual já viu o que o Senhor fez aqui neste lugar. Ah, Senhor, obrigado pelo Teu agir. E agora nós estamos diante da Tua palavra e que eu venha, Senhor, a me portar como servo diante do Teu altar neste momento. Que o Senhor venha me usar conforme o Teu querer, Pai. Que o Senhor venha aparecer e que eu venha sumir nesse momento. E que a Tua palavra venha falar com cada irmão que está aqui presente. Eu creio que tem pessoas aqui sedentas por ouvir a Tua palavra, Senhor. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, o que nós comemoramos hoje? O que nós estamos comemorando hoje? A Páscoa. Foi domingo passado, mas hoje é o culto de comemoração. E já foi dito aqui, Ele está vivo. Que você possa repetir isso a cada dia e tomar posse. Porque se Ele venceu, nós vencemos juntamente com Ele. Amém? Irmãos, o livro de Romanos foi escrito por um homem que ninguém conhece, chamado Paulo. Ninguém conhece, né? Paulo, um apóstolo, um homem que plantou muitas igrejas. Foi ele quem escreveu essa epístola. E Paulo, ele não foi aquele quem fundou a igreja de Roma, mas ele escreve com carinho aquelas pessoas. E muitos teólogos tratam esse livro como o livro mais importante do Novo Testamento. Porque é um livro que fala sobre a graça, é um livro que fala sobre o amor de Deus, é um livro que fala sobre perdão, é um livro que fala sobre fé, é um livro que também fala sobre pecado, mas é um livro que nos mostra que Cristo, Ele nos amou e se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? A igreja de Roma foi fundada por judeus que estavam ali no Pentecostes. Então, após o Pentecostes, eles voltaram para Roma e fundaram essa igreja. E Paulo, quando ele escreve aqui, ele começa a se apresentar para a igreja de Roma, porque ele nunca tinha estado lá presencialmente, eles nunca tinham visto. Então ele começa a escrever sobre quem ele era, falando sobre o seu perfil. Mas é interessante, irmãos, que Paulo, ele fala muito sobre pecado, ele fala muito sobre a fé. Tem um versículo no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 16 e 17, que fala que a justificação, ela vem por meio da fé. Quando nós cremos em Cristo, que Ele é o nosso Salvador, quando nós cremos que Ele se entregou por nós, nós somos justificados. E o que significa isso? Você pecou contra Deus, você é inimigo de Deus, mas o nosso advogado, Jesus Cristo, a partir do momento que você crê nele, que Ele foi crucificado, que Ele ressuscitou por você, aí a justiça dele, ela invade a sua vida e você
justificado perante Deus. Então, quando Deus ele olha para você, ele não vê mais a irmã Tâmara, ele não vê mais a Derlane, ele não vê mais o diácono Antônio, ele vê Cristo Jesus na vida de cada um. E por isso que ele nos justifica. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 18 diz que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que trocaram a verdade pela injustiça. Os homens sempre tiveram Deus presente em suas vidas, mas ao invés disso eles escolheram outras coisas. Ao invés disso eles escolheram pecar. Adão e Eva no jardim do Éden tinham comunhão com Deus o tempo todo, mas eles escolheram a dar ouvidos ao diabo. Eles escolheram a dar ouvidos àquilo que parecia ser fácil, aquilo que parecia ser bom, mas que através daquele ato de se alimentar do fruto, o pecado entra no mundo. E o primeiro Adão, ele se alimenta também daquele fruto, e aí ele cai em pecado. Então, juntamente com ele, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, e todos não é um certo tipo de pessoas, mas toda a humanidade, sejam reis, sejam políticos, sejam qualquer tipo de pessoa, todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Então o homem quebra a aliança com Deus ali no jardim do Éden. Então, quando nós falamos sobre a queda do homem, que o homem se torna inimigo de Deus, isso realmente traz uma sensação, às vezes, de desconforto para muitas pessoas e de impotência. O homem se rebelou contra Deus, mas no capítulo 5, no versículo 8, nós vemos que o amor verdadeiro, o amor não fingido, ele vem até nós, mas ele não vem até nós em palavras, ele vem até nós em forma de um ser humano, Jesus Cristo, plenamente Deus, plenamente homem, aquele que se revelou no meio do seu povo para cumprir a sua missão. A missão de Cristo não falhou, a missão de Cristo não fracassou, mas ele cumpriu a sua missão. Ele morreu, ele ressuscitou e ele venceu a morte. Ó morte, onde está agora a tua vitória, ó morte? Morte, onde, o inferno, onde está o teu aguilhão? Ele venceu a morte, ele vive, e nós declaramos isso nessa noite. Ele vive. Deus prova o seu próprio amor para conosco. O que isso quer dizer? A gente pede muitas vezes prova de amor para as pessoas. Está ali minha esposa, eu posso pedir uma prova de amor para ela, e ela pode até realizar algo para provar esse amor. Mas eu não quero falar de uma prova de amor de um mero ser humano. Eu quero falar da prova de amor daquele que criou o mundo, daquele que criou o universo, o próprio Deus. Deus, ele provou o seu amor para conosco. E qual a razão dele me provar esse amor? O que ele poderia fazer? Como ele poderia amar aquele que o rejeita? E quando nós vemos uma citação do Paul Washer, ele diz assim, que a única maneira de nós apreciarmos o amor de Deus é quando nós vemos a sua graça e nós vemos a nossa escuridão. Quando nós refletimos quem nós éramos, o que nós fazíamos, por onde nós andávamos, e aí nós refletimos a graça dele que nos alcançou. Isso nos faz cair de joelhos e adorá-lo, e exaltá-lo, e dizer que ele é grande em nossas vidas. Veja que Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco, na sua soberania e na nossa incapacidade. Na soberania dele, de nos amar, quando nós mesmos não somos capazes de nos amar. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Alguém que peca, ele tem amor a si mesmo? Ele tem amor à sua vida? Ele quer o seu próprio bem? Obviamente que não. O pecado, por mais que ele aparente ser algo bom, é algo que destrói o ser humano, é algo que mata o ser humano por dentro. As pessoas aí no mundo andam como mortas porque têm dado ouvidos ao pecado e têm se entregado a ele. Mas Deus, ele te amou quando nem mesmo você era capaz de te amar. Deus prova o seu próprio amor para conosco, na sua soberania, em nos salvar a nós mesmos, quando nós éramos incapazes de nos salvar. Lembra, muitas vezes quando você estava naquela situação difícil, em que nada parecia dar certo, em que não parecia ter mais saída para a sua vida, em que todo mundo dizia, não tem mais jeito, não vai dar mais certo, ele vai permanecer aí, vai permanecer nos vícios, vai ser um viciado, vai ser um drogado, vai ser um alcoólatra, vai ser uma prostituta. Aí Deus entrou com ação na sua vida e tirou você dessa situação, de onde você não poderia sair, porque ele é poderoso. Ele provou o seu amor para com você.
Muitos estão em um buraco tão fundo que perderam as suas esperanças, estão num poço em que olham para um lado e não tem saída, em que olham para o outro lado não tem saída, mas quando nós estamos no fundo do poço, a única chance, a única oportunidade é olhar para onde? Para cima, e é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa salvação, é de lá que vem o nosso resgate. Ele estende a sua mão e nos arranca daquele poço fundo, cheio de lama, e nos dá vida, e nos dá uma vestimenta nova, e coloca um anel no nosso dedo e nos chama de filhos de Deus. Deus prova o seu próprio amor para com você, provando que Ele é seu Pai, na sua soberania de chamar de filhos, quando você andava como ovelha sem pastor. Quantas pessoas aí até tem um pai carnal, mas não tem um pai espiritual, não tem alguém para confessar os seus pecados, não tem alguém para contar os seus problemas, mas nós temos um Pai celestial, que está ali o tempo todo para ouvir a nossa oração, que está ali o tempo todo para ouvir, quando nós nos ajoelhamos no nosso quarto, muitas vezes estamos sozinhos, mas Ele nos vê como filhos, e aí nós dizemos: Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta, me tira dessa situação, Senhor. E Ele está lá como Pai, e como Pai Ele nos ama, e como Pai Ele nos corrige, e como Pai Ele nos direciona. Ele é o nosso Pai espiritual, é o nosso Pai, aquele que nos chama de filhos. Você era um filho bastardo, mas Ele te trouxe para a sua presença. O homem não tinha condições de ir até Deus, então Deus, Ele vem até o homem. Um homem disse, Billy Graham, que a maior conquista do homem, a maior conquista que já existiu, não foi o homem ter pisado na lua, mas foi o próprio Deus encarnado ter pisado nessa terra, uma terra que não era merecedora que Ele viesse, mas Ele andou nas nossas ruas, Ele comeu do nosso pão, Ele bebeu da nossa água, Ele andou com os discípulos, Ele se fez presente no meio do seu povo. Ele vive e reina para todo sempre. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, não haveria salvação sem sacrifício. Um sangue teria que ser derramado, e foi o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, Ele foi moído pelos nossos pecados. Agradou a Deus moê-lo naquela cruz por amor da sua vida, e toda a justiça que tinha que ser depositada sobre você caiu sobre Ele. Por isso que lá na cruz Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava se sentindo sozinho, Ele estava se sentindo sobrecarregado, o peso do pecado estava sobre Ele, mas a vontade foi feita, nele foi feita a justiça de Deus, e hoje nós somos justificados perante Deus por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo, o seu Filho unigênito, morrido por nós. O Senhor Jesus foi manso, foi humilde, foi carregando aquela cruz perante as ruas de Jerusalém. As ruas de Jerusalém estavam lotadas, as pessoas o cuspiam, as pessoas escarneciam dele, mas ele não abriu a sua boca, e o peso daquela cruz era tão grande que várias vezes ele caiu no chão, e os seus joelhos ficaram esfolados, a sua testa estava sangrando, porque na sua testa não tinha uma coroa de reis, mas era uma coroa de espinhos que estava sobre a sua cabeça. As suas costas estavam como carne viva, porque o chicote dos romanos tinham aberto e dilacerado as suas costas, mas ele continua andando, ele continua no seu objetivo, ele não abre a sua boca. E quando ele chega ao Gólgota, ele é deitado sobre aquela cruz e aquele madeiro. Então aqueles homens pegam as suas mãos, que é a parte mais sensível do seu corpo, e batem um prego com tamanha violência, que o sangue começa a esguichar, e o sangue começa a escorrer por aquele madeiro, mas mesmo assim ele não abre a sua boca. Então eles pegam os seus pés e colocam sobre a cruz e começam a pregar os seus pés. Então aqueles homens levantam Jesus, e Jesus fica suspenso entre o céu e a terra. Mas no momento de tamanha brutalidade, em um momento de tamanha dor, as únicas palavras que saem da sua boca é: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele está dizendo isso aqui neste momento: perdoa, Senhor, porque esse não sabe o que faz. Eu fui crucificado por Ele, eu entreguei a minha vida por Ele. Como é que você pode
ouvir sobre a cruz de Cristo, ouvir sobre o seu sacrifício e permanecer frio diante da sua presença e permanecer da mesma forma. Mahatma Gandhi morreu, Buda morreu, Allan Kardec morreu, mas o túmulo de Jesus está vazio. Não há ninguém que possa dizer que Ele está lá, porque Ele não está lá. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A graça de Cristo não é apresentada para você porque você merece, não é apresentada para você porque você é bom, porque você é bonitinho, porque você faz tudo certo. Mas a graça é manifestada quando ela vai de encontro ao mais desprezível, ao mais mísero pecador. Jesus não veio para os sãos, Jesus não veio para aqueles que se acham bons, para aqueles que dizem que não precisam dele. Ele veio para aqueles que dizem: Senhor, eu preciso, Senhor, eu reconheço, Senhor, eu me humilho diante da sua presença. É para esses que ele veio. As pessoas que Jesus mais curava eram prostitutas, eram aleijados, eram cegos. Os fariseus estavam ali, mas achavam que eram bons e perderam a oportunidade. Mas nós reconhecemos que nós somos, porque a graça, ela se manifesta ao mais desprezível e mísero pecador. O amor de Cristo não faz exigência, mas Ele ultrapassa todos os obstáculos para chegar até você. Você não é bom, você não é merecedor, você não fez por onde, mas o amor dele passa todos esses obstáculos para chegar até você. Será que você pode glorificar esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor? Diante de Cristo, aquele que era ordinário torna-se extraordinário, aquele que era inútil se torna útil, aquele que a sociedade desprezava, aqueles que as pessoas diziam que não tem mais jeito, torna-se pregador, torna-se dirigente de círculo de oração, torna-se um trabalhador na obra do Senhor. Só o Evangelho pode fazer isso. Nenhuma outra religião no mundo pode fazer o que Cristo faz com a vida de um pecador. Atos 17:30. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora pede que todos os homens se arrependam. Não importa o que você fez antes de chegar até aqui, Deus, Ele não leva em conta os tempos da ignorância, mas o que Ele requer de você é um arrependimento, e um arrependimento sincero. Jonathan Edwards, certa vez ele disse: eu tenho que me arrepender do meu próprio arrependimento, que é superficial, porque muitas vezes nós achamos que se arrependemos, mas é só de boca. Eu estava vendo, contei aqui na sexta-feira, o John Piper, pastor John Piper, ele foi lá no ChatGPT e pediu para que o ChatGPT fizesse uma oração nos moldes de uma igreja reformada. E o ChatGPT fez uma oração, mas que oração! Estava lá, tudo escrito. Ele disse: você está vendo essa máquina? Ela também pode usar palavras, mas somente nós, seres humanos, podemos adorar a Deus com o que nós sentimos, com o que nós somos. Elas não podem adorar a Deus como nós adoramos. Então o Evangelho não é simplesmente só sobre palavras. Dizer que é cristão, qualquer pessoa pode dizer, mas viver como um é para poucos. É para poucos. É para aqueles que realmente conheceram a Cristo, para aqueles que realmente tiveram intimidade com Ele. No capítulo 2 de Romanos, caminhando para o final, Paulo fala sobre o juízo de Deus. Ele diz assim no versículo 5 do capítulo 2: mas por você ser teimoso e ter um coração impertinente, você acumula contra si mesmo para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Lembrando, irmãos, que Ele veio como cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas agora Ele vai vir, não como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. Ele não vai vir
simplesmente para ser sacrificado novamente, mas ele vai vir como justo juiz, e diante dele todos terão que prestar contas. Não tem coração duro que diante de Deus seja petrificado. Não tenha ego inflado que diante da presença de Deus não seja estourado. Realmente, se você luta contra a soberba, luta contra o seu eu, deixe isso de lado e se entregue a Ele verdadeiramente, porque Ele provou o seu amor para com você. Ele enviou o seu Filho, mesmo você sendo pecador. Eu quero que você reflita nesse momento. Será que você reconhece o valor que a sua vida tem diante de Deus? O preço que Ele pagou pela sua vida não foi preço de ouro, não foi preço de prata, mas foi um preço de sangue. Você foi comprado aqui, como as meninas estavam fazendo a coreografia, com preço de sangue. Ele te amou de tal forma que Ele enviou o seu Filho por você. Ele não olhou os seus erros, mas Ele naquela cruz estava olhando hoje você aqui, neste momento. Você tem recusado esse amor, você tem recusado a Cristo nas atitudes do seu dia a dia. Você tem bendito a Deus ou ao mundo, você tem adorado a Deus ou você tem adorado a si mesmo. Os seus prazeres estão sendo depositados em quem? Em Deus ou nas suas paixões carnais? Saiba de uma coisa: com seus pecados você está crucificando Ele novamente naquela cruz. Aquele que te amou, entregou a sua própria vida por você, está sendo rejeitado em troca de vícios, como bebida, como drogas, como sexo, como pornografia. O que isso tem de bom? O que isso pode te trazer de bom? Uma vida inteira nesses vícios não irão te satisfazer, pelo contrário, irão te afastar cada vez mais de Deus. Mas o maior prazer que um ser humano pode ter é de estar diante da presença do Senhor. Não um prazer sexual, não um prazer de usar drogas, mas de estar na presença do Senhor. Esse é o maior prazer, esse é o maior prazer. O salário do pecado é a morte. E você que está morto espiritualmente, eu estou falando com você que está morto espiritualmente, saiba que esse é o salário do pecado, é a morte espiritual. Aquele que anda no pecado está morto espiritualmente. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Santo Agostinho diz, para finalizar, que o homem bom, embora escravo, é livre, e o ímpio, ele reina, mas ele é um escravo. Eu quero que você reflita nessa palavra. Deus, Ele provou o seu próprio amor para com você. Ele enviou o seu Filho, e o seu Filho veio e foi crucificado, mas Ele não está mais sepultado. Ele vive e reina para todo sempre. Eu estava ali refletindo, irmãos, nessa presença maravilhosa, e não tem algo melhor. Você podia procurar qualquer lugar para você estar nessa noite, mas é aqui que é o melhor lugar. Muitas pessoas queriam estar aqui, mas não podem. Evangelizando ali na rua Atenas, um homem disse para mim: é aqui que você tem que estar, é na porta do inferno, porque eles não querem estar ali, mas o pecado os escraviza. Mas você hoje tem uma oportunidade de abrir mão dos vícios, de abrir mão dos seus pecados e se entregar a Cristo. Mas diz: Miel, mas eu frequento a igreja, mas de que adianta? Mas diz: Miel, mas eu faço minhas orações, mas o que adianta? Se você precisa de uma bênção do Senhor, a porta está aberta. Não tenha vergonha de se lançar aos pés dele. Não tenha vergonha, porque Ele é misericordioso e nós não somos melhor uns que os outros. Jesus diz: aquele que quiser ser o maior tem que ser menor. É assim que funciona o reino de Deus. Então não tenha vergonha de falar: irmão Jesus, eu preciso de uma oração, a minha família precisa de oração, a minha casa precisa de oração, a minha vida espiritual, eu quero que você olhe pela minha vida espiritual. Não tenha medo, não tenha vergonha, mas venha, porque o Senhor, Ele tem uma bênção para alguém aqui nessa noite. E eu creio, irmãos, que através da oração, Deus, Ele age, Ele faz milagres.
Ele muda quadros, Ele muda situações. E nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.